Olá pessoal, este é o programa Momento Filosófico com o professor Djalma Cremonese. Saúdo os ouvintes do programa Caminhos da Noite, da Rádio 102.7, Medianeira FM, com a apresentação do amigo Carlos Teixeira. Este programa que também é transmitido simultaneamente aqui no nosso canal Paideia TV, Formação Integral Humana, a extensão do conhecimento. Ative as notificações aqui no cantinho, se inscreva para que o nosso canal seja relevante. Se você gostar desse vídeo, desta aula, divulgue para os seus amigos, para os seus alunos, para que a gente possa crescer aqui na amizade, também no nosso grupo de participantes. 11ª aula, vamos tratar, afinal, para que serve a filosofia? Primeira temporada. Durante as minhas aulas, muitas vezes alguns alunos já fizeram a seguinte pergunta: professor, mas para que serve a filosofia? Respondo até um tom de brincadeira, mas com sentido até reflexivo. Da mesma forma, se ela não servir para nada, já está servindo para alguma coisa. Parafraseando o filósofo Aristóteles, dizia que a filosofia não tem utilidade. Ela está acima do mero conhecimento técnico, pragmático. A filosofia é um conhecimento puro. Mais brilhante é o argumento do estoico filósofo Sêneca. A filosofia se ocupa não do adestramento das mãos, mas instruir o espírito. Filosofia não é pragmatismo, não é instrumentalidade, é alimentar a alma, o espírito. Em um mundo, claro, onde o pragmatismo científico e a era das especialidades tomam conta de todo o conhecimento, é comum que os alunos perguntem para o professor: afinal, professor, para que serve a filosofia? Procure então mostrar que a reflexão filosófica pode ajudar na compreensão do mundo e também, por que não dizer, do próprio ser humano. E ajudar também na relação com os outros, porque a filosofia pode nos ajudar a termos também uma vida mais plena de significados e plenas também de sentidos. E arrisco dizer mais: se em termos profissionais a filosofia não garante esse retorno econômico esperado, ela pode ajudar a refletir sobre os dilemas da vida. Dilemas sobre a morte, a felicidade, a infelicidade, a virtude, o conhecimento, a ética. Claro que a filosofia não prometerá uma solução mágica para os problemas da existência. Tampouco dará respostas definitivas, visto que na vida não há fórmulas prontas a serem seguidas. A missão da filosofia é ajudar cada um a examinar a sua própria existência, como já argumentava o filósofo Sócrates. Tal afirmação foi muito bem complementada por Nigel Warburton ao dizer que uma existência sem análise é adequada para o gado, mas não para o ser humano. Uma vida sem ser examinada, diria Sócrates, não merece ser vivida. Só o próprio homem, com suas escolhas, poderá determinar os rumos de sua própria existência. Só a existência humana, com suas escolhas, poderá determinar os rumos qual é o caminho que você vai seguir. Outro texto também muito pertinente sobre o tema da filosofia é apresentado por Bertrand Russell, o texto que traz como título O Valor da Filosofia.
Russell procura demonstrar a importância do estudo da filosofia em tempos que o homem se vê envolvido por assuntos de teor mais prático. E então não consegue visualizar uma certa utilidade para a filosofia. Para este autor, o conceito de utilidade serve bem para as ciências físicas, que tem certamente um efeito mais direto sobre a humanidade em geral. Não cabe, no entanto, para a filosofia o conceito de utilidade, a não ser para aqueles que se debruçam a estudá-la. A filosofia, em certo sentido, vai além do utilitarismo pragmático, instrumental, tão defendida pelo esse homem técnico moderno. Este apenas se preocupa com as necessidades materiais, roupas, comidas, status social, poder, bens, enquanto que a filosofia se preocupa com outro tipo de alimento. Ela está mais preocupada em alimentar a mente, alimentar a alma do ser humano, as instâncias humanas por demais negligenciadas nos tempos odiernos. Diz Russell que, abre aspas, para aqueles que não são indiferentes a esses bens, eles podem ser persuadidos de que o estudo da filosofia não é uma mera perda de tempo. Então, a filosofia é um conhecimento diferente das demais. Ela resulta de um exame crítico sobre as verdades, sobre as crenças e sobre os acontecimentos da existência, visto que esses âmbitos geralmente são permeados de preconceitos. Para Russell, a filosofia nem sempre foi bem sucedida nas respostas sobre os dilemas da existência. Diferentemente de outras ciências que trazem certezas, a filosofia traz mais incertezas sobre diferentes questões, como sobre as crenças religiosas, sobre a origem do universo, ou sobre a nossa própria consciência, do que propriamente respostas ditas de formas definitivas sobre a condição humana. Talvez a grande contribuição da filosofia seja fazer com que o ser humano saia de seu aprisionamento em relação aos preconceitos advindos do senso comum, das crenças, da ideologia, do mundo que nos rodeiam. É comum pensarmos de acordo com o nosso pai, com a nossa mãe, com o pastor, com o padre, ou com aquele formador de opinião que transmite a notícia como se fosse a verdade. Geralmente os homens não questionam as informações vindas dos meios de comunicação ou vindas no WhatsApp ou nas redes sociais. Diferentemente, porém, as coisas ordinárias da vida começam a se contradizer quando começamos a duvidar dessas ideias, duvidar desses personagens que nos rodeiam e também dos fatos que acontecem. É bom sempre lembrar que a filosofia não nos dá certeza, mas ajuda a refletir sobre a nossa própria existência, libertando-nos da tirania dos costumes, como afirma Russell. A filosofia tem como objetivo, então, libertar o ser humano de suas amarras advindas do mundo privado, este mundo muitas vezes pequeno, que é desconstruído pela filosofia. É necessário, segundo Russell, que o homem abandone a sua condição instintiva para uma vida mais plena, uma vida mais contemplativa, uma vida filosófica. Assim, percebemos que o valor da filosofia não está na demonstração das respostas definitivas, exatamente porque não podemos alcançar essas respostas. O que faz a filosofia é questionar, e o questionamento, com ele alargamos e nos enriquecemos o conhecimento contra todo
dogmatismo, contra toda a falácia, contra toda mentira. Então, enfim, a filosofia torna a nossa mente grande e, conclui Husserl, torna-se capaz daquela união com o universo que constitui o seu mais elevado bem. Belas ideias. Agradeço a atenção. Se você gostou do vídeo, dê joinha. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço.